Ok, são 20 horas e nós estamos em Joinville, Santa Catarina. Hoje é 13 de maio de 2026. Nós vamos falar hoje sobre a nossa live. Hoje tem o título de O EG de Eus. Aquele monte de eus que nós temos, de eus, né? Então, o EG desse eus. Como que a gente podia olhar, como que a gente poderia medir, o que essa medida indicaria para nós? Isso é importante. Olha só, o Brasil é um país rico, é um país que tem muito território, muita biodiversidade, tem muita água, tem energia, tem muita coisa, tá? Mas, mesmo assim, a gente vive níveis de sofrimento social e violência e ansiedade, e insegurança e sensação de abandono no Brasil. Olha só, nós estamos falando de EG de erros e nós estamos falando dessas violências no Brasil, tá? Todo dia aparecem números mais altos de feminicídio, depressão, evasão escolar. Então, tem uma pressão, tem um ruim acontecendo, tá? O Estado, o que ele faz? Ele começa a reagir e coloca mais regras, mais regras, mais regras, mais punição, mais regras, sistema de controle, regra, regra, regra. Na verdade, o que está acontecendo é que o Estado está mexendo nos efeitos e não nas causas. Quando você mexe no efeito, você não resolve a causa. E isso é fundamental nós sabermos, é fundamental você saber disso. Como mexer nas causas. Se você olha numa sala de uma casa e tem vazamento de água, você pode ir lá e secar, passar pano e ir secando a água, mas tem vazamento, você tem que interromper o vazamento, você tem que chegar nas causas. Não adianta forçar, regular, deixar as regras rígidas e as leis rígidas e a punição rígidas quando a causa não está sendo movida. E a causa de verdade no Brasil, dessa insegurança e de roubos, de assalto e essas coisas todas, é que o Brasil, desde sua descoberta, é coisa de rico. É coisa de rico. Os ricos mandam nas normas, nas leis, nas regras, mandam nos presidentes, nos deputados. Pode notar, os deputados, quando vai ver os deputados ou candidatos, novos candidatos à eleição, vai ver, está envolvido com banco master, com cara, corrupção o tempo todo. Os super ricos controlam o país, de alguma maneira. O Brasil é uma coisa de rico. Tem como mudar? Tem, mas nós temos que saber as causas. O EG de Eus vai tentar mostrar a causa. Tá? Mostrar a causa. Mas nós vamos mostrar essa causa com exemplo pessoal, com exemplo teu, com exemplo meu. Não ficar olhando para fora e acusando aqui. Não. Nosso exemplo é natural. E eu vou começar com um exemplo bem claro, bem simples, que eu já falei para vocês várias vezes, que é teve uma vez que eu tomei o Santo Daime, né, o ayahuasca, e eu tive uma visão muito legal, que eu vou resumir ela, porque eu já contei ela outras vezes para vocês. Eu tive uma visão que eu era um todo, eu era os elementos, eu era um todo e de repente consolidei numa semente e a semente começou a brotar. E mesmo assim eu era o todo, mas quando a semente começou a brotar, eu era a semente brotando, eu era a raizinha da semente, eu era a própria semente, eu era a folhinha saindo. E de repente a folhinha foi folhejando, o caule aumentou, mais folhas, mais folhas, mais folhas. E de repente, e as raizinhas foram, e de repente uma flor apareceu. Pá! Quando a flor apareceu, eu achei essa flor muito bonita e eu me percebi ser, ou queria ser, a flor. E me percebi ser a flor, e a flor foi linda, e ficou linda, e é amarela, quase um tipo girassol, tá? E amarela não era girassol, mas é esse tipo. E aquela coisa linda, amarela, e aquela flor linda, e eu fiquei me emocionado com a beleza e a sutileza da flor. Eu era a flor. Olha só, antes eu era um todo que se fez semente, a semente que brotou. E agora eu me percebi ser flor. E ao perceber ser flor, eu tentei segurar essa flor, e essa flor desenvolveu, e de repente essa flor começou a dar sinais de que a flor ia murchar, que a flor ia acabar. Eu forcei, eu tensionei, eu era flor, eu não podia morrer, eu não podia deixar de ser. E esse não deixar de ser, eu segurei essa flor. E eu tentando segurar essa flor, e eu como planta, mas que se identificava ser só flor. E segurei, segurei, segurei. E quando eu não aguentava mais, porque não tinha condições de segurar mais essa flor, esse perceber ser isso, essa coisa, essa flor, essa coisa bonita para mim,
essa coisa cheia de significado para mim. Quando eu não consegui mais segurar, eu olhei para o corpo e vi, as raízes estavam murchando, o caule estava murchando, a planta estava morrendo, porque eu somente quis ser a flor. Larguei, deixei a flor morrer, e ela morreu, e a planta tomou outro viço, as raízes se aprofundaram, folhejou mais, e apareceu centenas de flores na planta. A planta cresceu e apareceu muito mais flores. Ok. O que eu venho explicar isso? A sensação de ser é um eu. Toda a percepção que você tem é um eu. Esse eu que você percebe ser mãe, ser pai, ser irmão, ser vitorioso, ser engenheiro, ser alto, ser magro, ser branco, ser negro, ser moreno, ser indígena, essa percepção pode valer ouro para você, pode ser um apego muito grande, mas é um eu. E hoje nós estamos falando de eus. E falar de eus não é ficar na flor, ou na raiz, ou no caule, ou na folha. Imagine só, se você pegar uma ideia bem colonial sobre o que é céu, o que é a vida boa, seria assim, o céu é uma planta que vai subindo e no céu as folhas não caem. No céu, as flores não murcham. No céu, quando dá fruta, a fruta não cai do pé. E no céu, quando você come as frutas, você não vai no banheiro, não faz xixi, não faz cocô, porque no céu é tudo limpo. Então, o céu é uma abstração totalmente fora da casinha. E as pessoas, então, acham que ao ser flor, pode segurar ser flor e manter ser flor. Porque, já que o céu é esse absurdo que nunca vai ocorrer, eu posso ser flor a minha vida inteira. Não, você vai morrer na flor. Você vai morrer na percepção de ser um eu. E nós precisamos ser Deus. Todos os eus. Deus na somatória de todos os eus. Você é a somatória de todos esses eus. Jackson, que complicado, esse monte de eus. Que complicado ser a somatória desses eus. Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? Como que eu vou atuar para mudar esses eus? Não é tão sofisticado. Se você lembrar, tem um trabalho muito bom, que é o trabalho do regente. O regente está numa orquestra, coisa mais linda. Se o regente for muito bom, e se ele entrar nessa ideia que eu tenho de Deus, o regente, ele simplesmente vai ele vai marcar o tempo e vai trocar as lideranças. Agora é o primeiro violino, agora é o bumbo, agora é esse, agora é esse, agora é aquele. Agora ele vai dar respiração para a orquestra e vai trocar as lideranças. Então quer dizer que o regente bom é o regente que fica lá se mexendo, mas não aparece muito. Ele só troca as lideranças, são o ator, os eus que você esses músicos que vão aparecendo. Então tem hora que você tem o eu que desperta com ânimo para viver, para correr, para fazer. Aí tem um eu que é um pouco mais rebelde teu. Tem um eu que ele é muito animado, ele é animado demais. Tem um eu que é meio depressivo. Tem um eu que é muito risonho, muito humorista. Tem vários eus. Esses eus que te completam inteiro é uma orquestra. E você, como regente invisível, vai trocando os seus eus sem se perder ser nenhum dos eus. Porque o que importa é essa harmonia de eus junto. Ok. Vamos entrar um pouquinho mais ainda, mais aprofundar muito. Se eu pegar EEG, colocar na cabeça das pessoas EEG, e não só de uma pessoa, colocar em várias pessoas, 10, 20, 30 pessoas, colocar eletroencefalografia em 30 pessoas, começar a medir as ondas cerebrais das pessoas enquanto elas estão numa comunidade, ou enquanto elas estão dançando junto, enquanto elas estão fazendo uma coisa com um único propósito. Essas 30 pessoas começam a ter coerência no eletroencefalografia e vira um eu, que é a soma de todos eles. Vira um agente, vira um jivasa, vira todo mundo estamos juntos, vira um pertencimento fundamental. E quando nós estamos juntos, com pertencimento, sem você ter vergonha, sem você ter culpa, sem você ser negado pelo grupo, o grupo aceitando você como você é, com pertencimento, muitas coisas e muitas alergias, muitas traumas, muitas tensões que você tem acumulada no teu corpo, vaza pelo grupo, pelo movimento, pela dança, pela sincronização do grupo. Porque você, com os teus problemas, quando entra no grupo,
que aceita você como você é difícil isso, tá? É difícil porque quando você entra no grupo e pode ser o que você e não entra no grupo que tem que ser o que eles queiram que você é uma diferença muito grande. Quando você entra no grupo que você tem que ser, você simplesmente é aceito para virar uma marionete, para virar uma massa, para virar um tipo gado, né? Você tem que falar o que o grupo fala, senão você está fora. Mas se o grupo aceita você com suas diferenças, com seus erros, com seus trejeitos, com seus defeitos e virtudes, e você se expressa do jeito que você é, naquele momento a tua expressão e o teu jeito de ser em grupo, com o pertencimento, o outro olha para você e você corrige e você ajuda o outro a melhorar de vida. E você se ajuda porque você teve movimento, você teve espaço para ser, movimento corporal. Aí o corpo começa a sinalizar e ser regular. É isso. É isso. Esses eu somado no grupo que eu chamo de Deus. Um Deus com D minúsculo, porque é a somatória de eus. E essa visão é uma visão agora de causa. Como que está essa reunião dos teus eus? Como que cada eu que você tem controla o teu corpo? Porque cada eu que entra vai controlar a tua respiração, o batimento cardíaco, tá? A respiração pode ficar alta, pode ficar baixa, pode ser curta, pode ser longa, mas cada eu vai ver um jeito. Cada eu vai controlar também essa posição corporal. Aqui tem uma sacada muito boa. Eu vou falar nas próximas lives, mas eu já falo agora para você. Eu sempre falei para vocês que existe uma coisa fora do teu corpo. Fora, tá? Você tem a cultura dos teus pais, tua mãe, a escola, o teatro, a tua cidade, fora, a montanha, os rios. E eu chamo tudo que está fora de você, que você percebe, apos. Está lá o apos. Quando eu me percebo, como eu percebo ser esse apos, envolve o meu sistema educacional, envolve minhas memórias, envolve tudo, envolve tudo que a cultura e a alimentação. Quando eu pego esse apos e eu começo a integrar esse apos dentro de mim, quando ele vem para dentro de mim, eu chamo que existe um tek-orra. Tek-orra é o que está fora entra se representando dentro do meu corpo. Tá. Se eu tenho restrição de movimento, tá? De movimento, eu não tenho espaço e nem movimento, esse apos, que é o todo, tem restrição de representação no teu corpo. Então, o que o teu corpo precisa? Ele precisa de liberdade de movimento. Ele precisa de espaço para se expressar, para expressar esse apos dentro de você. Se existe restrição, você carrega dentro do apos, para dentro de você, se você tem vergonha, se você tem medo, se você tem, sabe, uma gana por gastar, buscar dinheiro de uma maneira afoita, de uma maneira como se fosse um vício, você corre atrás de um processo de competição. Quando você entra no processo de competição, você vai competir não só com as outras pessoas em volta de você, mas um eu teu vai competir com outro eu teu. Tem um eu teu que é cristão, tem um eu teu que é budista, tem eu teu que é ateu. Tem. Tem uma hora que você não acredita mais no Deus de Israel, sei lá. Deus de Israel é complicado, porque Deus de Israel também não acredita em Jesus. Às vezes, se você acredita em Jesus, você tem que pensar, quem acredita em Jesus é o Deus cristão aqui do Brasil. Porque se for um Deus de Israel, Israel não aceita Jesus, não reconhece Jesus. Então, um Deus cristão é um Deus que não aceita uma crença diferente. O budismo, tem vários budismo também. Tem budismo que aceita desse jeito, outro do outro jeito. Então, cada eu que percebe a vida, ele tem conflito com outro eu dentro de você. E se você tem competição, eles começam a brigar. O campo de batalha é o teu corpo. Se eu quero uma harmonia disso, eu faço esses eus compor. Compor um coletivo de eu que é você, dentro de você. Mas se nós tivermos um grupo, 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas, sei lá, uma rave, uma praia, um festejo de ano novo, ou compõe esses eus todos em harmonia com 1 milhão de pessoas. Olha que coisa mais linda, né? Você notou? E isso daí é um eus somados. E se eu colocasse EEG nesse momento que existe esse sincronismo sem competição, existe uma coerência de EEG, de ondas cerebrais fantásticas, extremamente
extremamente importante. Então, você tem esse EUS configurado. Hoje, às vezes, no centro de laboratório de pesquisa, você vai, coloca o estudante, ou coloca o participante, né, que vai fazer uma eletroencefalografia, coloca no lugar, coloca uma telinha, uma cozinha, e estimula e mede o EEG. Mas não mede no mundo real, na relação real com as coisas. Na relação real com as coisas, o EEG tem interatividade com o outro. Quando o outro aparece, o EEG muda. Quando o outro faz algo relacionado com você e entra em relação, o EEG muda. Então você muda com essa dinâmica. Essa dinâmica, a gente entra vivo com o todo. Ok. E esses erros, quando estão em competição, ocorre uma coisa que ocorre no Brasil, que é o tal do feminicídio. Às vezes a gente faz pouco caso de feminicídio, quem é macho, não tem nada a ver. Tá, mas o feminicídio é uma coisa muito forte. Por que ocorre o feminicídio? A causa real dessas tensões, dessa insegurança e a sensação de abandono, a causa real, a causa é que o dinheiro está sendo criado fora do ser humano. O dinheiro não está mais cumprindo a função principal do dinheiro. Qual era a função principal do dinheiro? De relacionar as pessoas em compras e vendas, mas o dinheiro é uma função para o humano. O humano não vai correndo atrás do dinheiro. Hoje está. Hoje ele entra num processo de competição. Então nós estamos competindo o tempo todo. E às vezes quando chega um eu teu que quer, sei lá, descansar, quer relaxar, o outro eu está você folgado, ó, folgadão. Você se acusa, você não se permite. Aí você se coloca no que eu chamo de zona 3, uma zona de mais tensão, de mais estresse, para um fazer que não volta na elasticidade. Deixa eu falar para vocês dessa elasticidade que é importante. Dentro do teu corpo, tem umas coisas que é interessante. Igual um elástico. Você puxa um elástico, volta. Você puxa um elástico, volta. Quando você estressa ou coloca uma tensão grande no estômago, ele tensiona, tá? Ele pode até ficar um pouco mais ácido, depois ele volta. Essa acidez, esse pH dele, tá? Então, assim, todos os órgãos, eles tensionam e voltam, tensionam e voltam. Se você tensiona o tempo todo, aí você vai entrar numa coisa que vai passar a ser um pouco mais patológica. Vai talvez perder a elasticidade, porque a duplicação de células dentro desse pH totalmente alterado, ela pode ficar comprometida. E a duplicação vai se comprometer, criando alguns nódulos, algumas coisas diferentes, que era a defesa daquele órgão com aquele pH daquele nível. Entende? Então, a elasticidade é essa coisa que você tensiona, você se coloca e volta ao normal. Se você se impõe em zona 3, é um momento de tensão constante, sem deixar o corpo voltar ao normal. Quando você tensiona para fazer algo, você está tensionando, você vai para zona 1, que eu chamo. Tensiona o corpo, levanta o corpo, começa a caminhar, começa a fazer. Aí quando você termina de fazer, você relaxa e volta para o zona 2. Zona 2 é uma coisa, né, como vamos dizer assim, quase dá vontade de dormir, já tranquilo, relaxa bem, ou faz uma caminhada ao ar livre, sem grandes preocupações, você está mais tranquilo. A fruição e a metacognição está em alta. Mas, se você vai em zona 1, tensiona, você pode cair em zona 3, onde você termina de fazer as coisas e procura outra coisa para fazer. Está tenso. É um eu tenso, buscando o feed do celular, buscando alguma coisa de nervoso. Eu tenho que fazer isso, Termina de fazer isso, ou comprar isso, ou fazer... E já vai outra atenção jogada para aqui. Agora, de novo, a ansiedade aparece de novo. A ansiedade não tem fim. Ela vai mudando de jeito, mas continua ansioso o tempo todo, porque é zona 3. Quase que um vício em estar ansioso. Então, você tem que voltar para a zona 2. É fundamental que o Drex cidadão ocorra. É fundamental que o Brasil comece a inverter os processos. Nós já temos PIX. Nós já vamos ter o Drex. Drex é o dinheiro digital brasileiro. E nós podemos ter, com o CBDC de varejo, fazer o dinheiro nascer como crédito sem débito. Nós podemos, inclusive,
pagar esses super ricos que ganham 1 trilhão por ano de juros, e não quer que pague a dívida, quer ganhar de juros, e pressiona os nossos corpos, pressiona que a gente entre em competição entre outras pessoas, que começa a competir um com o outro e não compõe um Estado, e vira uma competição enorme, e essa competição mais regra, mais normas, mais punição, e é uma tensão muito grande, a gente perde o pertencimento. Com esse DREX, nós podemos colocar aí com CBDC de varejo, podemos gerar o dinheiro, crédito sem débito, pagar essa dívida de 1 trilhão de juros, paga a dívida, e dá para pagar, paga a dívida, e começa a gerar o dinheiro diretamente no cidadão. E agora todo o sistema financeiro continua tudo igual, buscando dinheiro no cidadão. O cidadão começa a ter pertencimento, e esse eu, e esse EG de Deus, começa a ser um EG de uma comunidade com pertencimento. Um Brasil enorme, uma América Latina enorme, com o cidadão pertencendo, sendo, podendo ser de qualquer maneira, e ser o que quer ser, não o que tem que ser para ser aceito, porque já é aceito como é, sabe? Não ficar no modelo da família margarina, o papai, a mamãe, a menina de rosinha, o menino de azulzinho, tem que ser assim, tem que ser, senão não é aceito socialmente, estresse, assim não. E o próprio feminicídio, às vezes a mulher está com conflito em casa, mas você não tem independência financeira. Cara, a causa é a dependência financeira. Se a dependência financeira sumir, ela sai dessa casa. Então nós ficamos trabalhando com mais normas, mais regras, mais punição, mas a mulher continua com a dependência financeira. Que tal mexer na causa? Que tal deixarmos essas pessoas com essa sensação de pertencimento, essas mulheres pertencendo a um todo, podendo ser o que ela é, como ela é, do jeito que ela quer. E eu também, você também, todos nós. Então, essa ideia que eu queria deixar com vocês essa semana, esse EG de Deus, ou de eus, é uma harmonia com você mesmo. Você tem um monte de eus, e se você é um regente, você pode selecionar qual eu atua em qual momento. Nenhum eu você joga fora, mesmo aquele eu bruto teu. Mas quando ele entrou, você falou, opa, não é hora de você entrar agora, seu Jackson. E esse dia eu estava andando, hoje à tarde eu estava andando, e sempre um eu vem, e sempre o eu que vem é uma farsa, querendo resumir tudo que você é. Mas se você é o regente, troca esse eu por aquele outro, E você vai compondo essas centenas de eu, essa legião de eus que você é, e compondo com diplomacia, com carinho, com apego, com pertencimento. E quando vem outras pessoas com outros corpos, você compõe isso de novo. Não é uma competição, é uma composição, é um grupo, é um Givasa, é o a gente consegue, é o a gente faz, a gente vai melhorar esse país. Mas esse país tem que deixar de ser coisa de rico, tem que voltar a ser um país, um Estado que volte a olhar ao cidadão, que é o proprietário do Estado. Então, por que não o Estado fazer o dinheiro nascer no cidadão? Pessoal, um grande abraço para vocês. Até a próxima quarta-feira.